Olá, alunos! Tudo bem com vocês, queridos e queridas da nossa mediação do terceiro ano? Pessoal, hoje é a aula de recuperação, né? Nossa revisão de recuperação para os alunos que não conseguiram alcançar a nota para passar na primeira prova, tá? Então agora é hora de parar tudo que você está fazendo, tá? Se concentrar, pegar o caderninho para anotar. Eu sei que tem gente que não gosta de anotar nada, mas é bom fazer suas anotações, né? E para a gente começar, então, a nossa aula de recuperação, tá bom? Então, boa sorte, vamos lá, força da peruca que a gente consegue. Vamos para a nossa tela para ver quais são os assuntos da nossa aula de hoje. Olha aí, aula 12.1. Nós vamos falar sobre a poder e suas formas. A aula 3.1, sistemas e governo e sistemas de governo. E a aula 4, nós vamos falar sobre direitos humanos. Esses são os três temas que nós vamos abordar para a nossa prova de recuperação, tá bom? Então vamos lá, começando com a aula 1, claro, né? Poder e suas formas. Bom, a gente falou que o poder, ele é muito importante para entender as relações sociais dentro da sociedade, né? E o que seria o poder? Vamos prestar atenção nisso aqui que é importante, tá? Olha, o poder se refere à capacidade de agir ou determinar o comportamento dos outros, né? Como a gente pode fazer isso? De forma com convencimento, através da conversa, né? E também através da força física, né? Da violência. Então, há essas duas formas. O poder é a capacidade de que as pessoas fiquem sujeitas ao seu domínio, né? Bom, e aí, como eu disse para vocês, todas as relações de poder, né, estão relacionadas a isso, essas nossas relações em sociedade, ok? Muito bem. Aí, dentro dessa ideia de poder, nós temos o poder ideológico, o poder político e o poder econômico. O poder econômico não é difícil de entender, que está relacionado com os bens materiais. Como eu, tendo posse desses bens, eu consigo ter o poder. O poder de barganha, o poder de compra, o poder de estar nos lugares, né, de usufruir de algumas riquezas. Então, a gente tem o poder econômico como um poder muito, muito forte, né, na sociedade. Um exemplo desse poder é o poder dos bancos, né, que influenciam nas decisões dos governos, né, e que faz com que os países tenham que, quando tem uma crise, né, acudir primeiro os bancos, né, por conta desse tamanho poder que eles têm. O poder ideológico está relacionado com a manipulação das ideias, né, das informações, que influenciam o comportamento das pessoas. Exemplo, o poder das grandes empresas de comunicação, né, das grandes mídias. Pode ser das redes sociais, professora? Pode, tá? Então, o poder ideológico ele é muito poderoso também nesse sentido. Aí a gente também tem o poder político, né, que vem através dos mecanismos de dominação, que podem ser pela legislação, pela repressão policial, pelo judiciário, né? Todos esses aparatos que o Estado usa para dominar, para ter o domínio, ok? Muito bem, passando adiante aqui, nós temos o sociólogo Max Weber, né, que nessa aula 1.1, nós falamos que ele traz uma leitura sobre os tipos de dominação. Falou de tipos de dominação, gente? Já faz esse elo aqui, ó, Max Weber, tá? Então, nós temos aqui a dominação racional legal, a dominação tradicional e a dominação carismática, tá? Então, vamos ver aqui uma perguntinha para a gente exercitar essa ideia aí da aula 1.1. Então, vamos lá, ó. Segundo Max Weber, a dominação baseia-se na probabilidade de obediência a um mandato, né? A dominação é representada por dois tipos opostos. A que se dá por meio de uma constelação de interesses, especialmente mediante as situações de monopólio, e a que ocorre mediante a autoridade, né? O poder de mando e dever de obediência. E Weber classifica três tipos de dominação legítima, né? Que a gente pode encontrar aí.
Opções: letra A, legal, religiosa ou jurídica. Letra B, racional, legal, carismática e tradicional. Letra C, burocrática, religiosa e jurídica. Letra D, burocrática, carismática e jurídica. Ou a letra E, burocrática, carismática e tradicional. E aí, pessoal, vamos lá? Exatamente o que a gente falou ainda há pouco, né? Dominação racional, legal, carismática e tradicional, tá certo? Então, vamos para frente que atrás tem gente, ainda tem conteúdo aqui. Aula 3, governo e sistemas de governo. A gente começou a nossa aula falando o que é Estado. O que é Estado, pessoal? Vamos ler aqui comigo? É uma nação com governo, tá? Trata-se de uma entidade abstrata que não tem querer, nem agir próprio e que está delimitado por fronteiras territoriais. Quem age é o governo, o Estado é uma entidade, mas quem age é o governo, ou seja, as pessoas que estão no seu comando, ok? Copiou aí? Então vamos lá. O que é governo? Governo é um elemento transitório dentro do Estado. Ele é um grupo que está no comando do Estado, ou seja, o governo vai passar, né? Cada período, né, que a gente tem de governos, de partidos, eles passam, mas o Estado não, o Estado permanece, ok? Sistemas de governo, a gente falou também sobre esse assunto, né? O sistema de governo está relacionado com a relação entre o executivo e o legislativo, e no Ocidente a gente tem uma predominância de dois tipos de governo muito comuns, que é o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista. Aqui, ó, a imagem para poder ilustrar isso para vocês, né? O sistema presidencialista é onde nós temos o presidente da República, né? Ou a presidente da República, o Congresso Nacional, né? A Câmara dos Deputados e Senado e tal. O parlamentarismo, sim. E o presidente, ele é chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarismo, a gente tem o primeiro-ministro, né? Que é o chefe de governo, e uma outra figura, né? Que é o chefe de Estado. Poderia ser o rei ou a rainha, enfim, imperador. E o parlamentarismo se constitui a partir de um parlamento, tá? Então, enfim, são diferentes, certo? Aqui, ó, só para a gente relembrar, o presidencialismo existe eleições, direto ou indiretamente, por tempo determinado. O chefe, né, o presidente, ele exerce as duas funções executivas, acumulando, então, a chefia de Estado e a chefia de governo. O presidente que escolhe os seus ministros, tá? E tem que ter independência entre os poderes, tá? Existem eleições para executivo e legislativo que acontecem de maneira independente, tá? E o judiciário não tem eleição, né, gente? É concurso público, para você estar lá tem que passar no concurso. Já o parlamentarismo, a interação entre os poderes executivo e legislativo é muito forte. O chefe de Estado, que é o monarca ou o presidente, é diferente do chefe de governo, que é o primeiro-ministro ou o chanceler. Quem governa é o parlamento, por meio de quê? Do gabinete. O gabinete é constituído de um primeiro-ministro e outros demais ministros. E um instrumento importante que funciona dentro do parlamentarismo, que é o princípio da responsabilidade ministerial. E também a possibilidade de dissolução do parlamento, ok? Muito bem. Então, vamos às perguntas, vamos aqui relembrar, né? Questão 2 aqui, ó. O povo que depende do governo para se manter vivo é como o cordeiro que depende do lobo, né? A partir da análise do contexto apresentado acima, pode inferir-se que a sociedade é independente do governo quando há projetos sociais de transferência de renda. B. O povo não necessita do poder público para resolver os seus problemas da sociedade. C. A permanência da desigualdade social mantém o povo subjugado a um Estado paternalista. D. O povo confia no governo paternalista, pois é comprometido com o bem-estar social. Ou a E,
os benefícios sociais são importantes para o povo viver sem o auxílio governamental. Vamos para a resposta correta, pessoal? É a letra C, né? A permanência da desigualdade social mantém o povo subjugado a um governo paternalista. Então, quanto mais existe a desigualdade, mais o povo vai depender de bolsa, mais o povo vai depender de ajuda do governo, mais o povo vai estar passando necessidade. Então, o segredo é acabar ou pelo menos diminuir a desigualdade, né? Aí é o pulo do gato. Muito bem, passando adiante, nossa aulinha, nosso último assunto é os direitos humanos, né? Human Rights. Então, a gente fala que os direitos humanos são humanos direitos, né? E são para todos, todas as pessoas, a partir do seu nascimento, elas são sujeitas de direitos, né? Então, as características dos direitos humanos são importantes para a gente entender esse processo. Então, temos a questão histórica, né? São direitos que nascem, modificam-se e alguns desaparecem, outros aparecem no lugar, né? Então, quando eles começaram a pensar direitos humanos, era uma sociedade muito diferente da sociedade que nós temos hoje. E ainda mais, quando houve as revoluções burguesas, os direitos também se evoluíram, se ampliaram e se modificaram com o correr do tempo. Então, as características estão relacionadas também com a história dos direitos. Universal porque toda pessoa humana é sujeita dos direitos, seja ela branca, preta, amarela, azul, de qualquer sexualidade, nacionalidade, enfim, de qualquer condição que ela tenha, né? Os direitos humanos também podem ser indivisíveis, né? Porque não admitem o fracionamento dos direitos, né? Eles podem ser inalienáveis, porque não pode se comercializar um direito. Eu vou te dar o direito à vida aqui, vou te vender. Não, tá? Não existe isso. E ele pode ser imprescritível, porque o fato da pessoa não exercer o direito em determinado momento não significa que ela perdeu esse direito, porque não há prescrição. Tá certo? Muito bem. Bom, então a dimensão dos direitos humanos, ela vai desde a liberdade, né, que se relaciona aos direitos civis, até a da fraternidade. Então, os direitos de liberdade está relacionado diretamente com os direitos civis e políticos, que está na nossa Constituição Federal, no artigo 5, tá? Se vocês querem saber se nós temos direito nesse sentido aqui, nós temos na nossa Constituição de 88, tá? Os direitos de igualdade também estão lá na nossa Constituição, que são os direitos sociais, tá? E o direito à fraternidade, que são os direitos coletivos, né? Direitos de existência, direitos dos povos, né? Dos diferentes povos que há no mundo, enfim. Todos eles estão também na nossa Constituição, tá? Então, lembre-se, nós temos os direitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, aqui nós temos a representação, né, mundial, universal desses direitos aí, que seria assim um guardião dos direitos humanos no mundo, que é a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Tem um papel muito importante nesse processo. Por quê? Porque ela nasceu num período de guerra, foi na Segunda Guerra Mundial, né, reuniu os países e luta para que a gente possa ainda continuar a ter esses direitos garantidos. Apesar de ser um grande desafio para a sociedade, a gente conseguir fazer com que os direitos humanos sejam respeitados em diferentes partes do mundo, porque há lugares onde há ditaduras, há lugares onde há matança, há lugares onde há perseguições, estupros, violações de todas as formas que você imaginar, a gente tem ainda no mundo. Então, é um grande desafio para os guardiões dos direitos humanos fazer com que eles possam ser respeitados. Não é algo fácil, né, pessoal? Então, vamos lá. Hora de recuperar. Vamos lá para a pergunta da nossa aulinha. Acho que essa é a última pergunta da nossa aula. Vamos lá. Sobre a declaração, né, a respeito da Declaração dos Direitos Humanos, avalie as proposições a seguir. Vamos lá. Primeira,
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que delimita os direitos fundamentais do ser humano. Vamos lá, será que está certo? A lista de direitos cujo respeito e observância universal devem ser promovidos pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas. 3. Sua criação foi motivada especialmente para promover a observância dos direitos humanos fortemente abalados na Segunda Guerra Mundial, né? E a 4. Foi criado, né, em 1938, a declaração foi assinada à época pelos mais de 190 Estados-membros da ONU. E aí, pessoal, qual que vocês acham que está correta? Avalie as afirmações acima e marque a opção que corresponda, né, à devida ordem ao certo ou erro de cada uma. Letra A, afirmação 1, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ou a B, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Ou a C, verdadeiro, aliás, C, falso, verdadeiro, verdadeiro. D, verdadeiro, 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 falso. Ou a E, falso, 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 verdadeiro. E aí, galera? O que vocês acham aí que está correta? Vamos ver aqui. É a letra D, pessoal. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Por quê? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos não foi feita, não foi criada em 1938, não, tá? Ela foi criada em 1948 pela ONU e na época ela não contava ainda com 190 países, não. Ela contava apenas com 58 estados ou países membros, ok? Por isso, a última afirmação está errada, tá? As outras todas estão corretas, né? A 3, que é sobre a observação em relação aos direitos humanos, que foi abalado na Segunda Guerra Mundial, é uma verdade, né? A lista de direitos tem que ter responsabilidade, né? Deve ser promovido pelos Estados-membros, que estão ali em pleno acordo, tem que estar em pleno acordo, né? E a Declaração dos Direitos Humanos, ela delimita os direitos fundamentais, que quer dizer o quê, gente? O básico, é o mínimo que as pessoas devem ter para ter uma vida digna, tá? Então, realmente está aqui a resposta correta. Ok, pessoal? Tá fácil para vocês agora? Ficou melhor para a gente fazer essa prova? Aqui estão as nossas referências da nossa aulinha de hoje, da nossa aula de recuperação, né? Referências aí do que a gente trouxe para vocês. E agora, pessoal, é pegar esse conteúdo, é pegar essa aula, botar na cabeça de vocês, né? Que são esses assuntos que vocês terão que ter o domínio básico, tá? Fundamental, para fazer essa prova, gente. São 3 assuntos só. A gente resumiu tudo da primeira unidade em 3 assuntos. Então, é possível vocês conseguirem tirar uma boa nota sim, tá bom? Então, de novo, boa prova para vocês, sucesso, e vocês irão conseguir. Tô torcendo aqui por vocês, tá bom? Até mais, até a segunda unidade. Vejo vocês lá.